Olá! Hoje nós estamos abrindo o livro de Gálatas e vamos começar a fazer essa leitura. Eu peço que você abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura do livro de Gálatas. A versão que eu estou usando é NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então vamos lá e vem fazer essa leitura comigo. Gálatas capítulo 1, verso 1 diz assim: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que essa pessoa seja amaldiçoada. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação de pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando eu praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele antes que nos perseguia está anunciando agora a fé que passamos, aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Glória a Deus, né? Bem, aqui Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, né? O tema é corrigir os vacilantes Gálatas de futuras apostasias e de seguir os mestres judaizantes e legalistas, né? Vindos da Judéia, e para acertar as relações entre os cristãos da nova aliança com os judeus da antiga aliança. Bem, gente, foi um desafio aqui de Paulo, né? Os Gálatas, eles já estavam começando a se afastar do puro evangelho, né, da igreja, daquele evangelho que Jesus nos trouxe. Embora eles reconhecessem Cristo como seu Salvador, eles insistiram na circuncisão e nas ordenanças judaicas, né? Porque haviam mestres ali que se infiltraram
que eram judeus, que tinham se convertido, e eles estavam ali falando, olha, vocês têm que se circuncidar, olha, vocês têm que guardar o sábado. Então, questões que Jesus mesmo já tinha abolido, Jesus veio trazer, né, a graça de Deus, e veio trazer um evangelho puro e simples, né, sem peso da lei, sem o peso da lei, das tradições judaicas. Mas eles estavam ali, né, estavam falando, não, olha, não é bem assim, vocês têm que se circuncidar, né? Então Paulo, ele alerta através dessa carta os judeus a respeito disso. E Paulo alerta que não existe nenhuma outra revelação do evangelho, não podemos receber nenhuma outra revelação, somente as que Cristo nos deixou. Nem, gente, ele está falando aqui que nem se aparecer um anjo, né? Aparecer um anjo, olha, eis que diz o Senhor. Não, gente, não tem outra revelação. Ele falou que nem se nós mesmos, né, no caso ele se referindo a ele e os apóstolos, se a gente virar a cabeça e começar a pregar outra coisa, não acredite, porque o evangelho verdadeiro é esse que nós temos deixado, que Jesus nos deixou. Andando com Jesus, ele nos deixou esse evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Tem seitas aí que dizem ter tido uma revelação, que viram anjos, trazendo, né? E aí a gente vê tanta coisa aí, nada a ver. Então, gente, não sigam literaturas fora da palavra. A Bíblia, só ela é o evangelho puro e simples que Deus nos deixou, amém? Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ordenou para sermos salvos. Não precisa se circuncidar, nada disso. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Receber primeiramente, né? Primeiramente nos arrepender dos nossos pecados, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós queremos ardentemente fazer parte dele, do corpo dele. Jesus diz, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Não existe vida fora da igreja. Tem pessoas que acham que elas podem sobreviver fora da igreja. Não pode, gente. Não vai ter salvação. Ah, mas então se eu não for para a igreja eu não vou ser salvo? Não. A menos que você tenha sido, né, no caso do ladrão da cruz, né, pessoas que estão acamadas, mas se você tem condição de estar na igreja e não está por comodismo, gente, estar na igreja é uma ordenança. Deus nos manda, Jesus, né? Jesus nos mandou termos comunhão uns com os outros, com o seu corpo. Ele distribuiu dons do Espírito Santo para que pudéssemos um com o outro, estarmos ali alinhados um com o outro, para podermos ver uma vida plena. Então, congregar é importante, a essência não é importante, é uma ordenança, é o corpo de Cristo unido. Cada um de nós somos a igreja, mas juntos somos o corpo. Um é a cabeça, o braço, o outro é a perna. Então tá lá na Bíblia. O problema é que hoje as pessoas pegam versículos isolados para fazerem doutrinas. As pessoas não conhecem a Bíblia como um todo, não querem ler a palavra de Deus e vão atrás aí dos desigrejados, né? Dizendo, não, você pode ser salvo fora da igreja, que pastor tá aí só para roubar seu dízimo. Gente, misericórdia, seja anátema. Tá aqui, ó, qualquer evangelho pregado que não seja o simples evangelho, seja anátema. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava escrevendo para uma igreja. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, ele estava escrevendo para uma igreja. Quando Paulo não era uma pessoa, tanto que Paulo ele vem acertando o relacionamento das pessoas dentro, né, daquele local que eles se reuniam. Então a Bíblia fala que o ferro com ferro, o que faz? Se afia. Então nós temos que estar na igreja com os nossos erros, com os nossos pecados, e ali nós vamos sendo trabalhados, afiados na comunhão com a palavra, com os irmãos, suprindo as necessidades uns dos outros. Esse é o desejo do Senhor. Então, quando nós não cumprimos o desejo do Senhor, Cristo é o cabeça desse corpo. Então, quando nós não cumprimos o desejo do Senhor, nós estamos em pecado, em rebelião, gente. Pecado de rebelião. Não tem salvação para aqueles que estão se rebelando contra o corpo de Cristo. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu sei que muitas vezes Satanás coloca em nós desânimo, mas nós temos que vencer a nós mesmos.
Ah, mas e quem está doente? Quem está doente também tem que estar congregando. A família tem que procurar uma igreja, ele tem que se aliançar a um pastor. E o pastor, a Bíblia diz, está doente, chama os presbíteros para que esse doente seja ungido. Então até o doente tem que estar congregando. Está no hospital, ah, mas ele se converteu no hospital. Então quem foi lá levar a palavra, leve um pastor, faça a membresia dele, está na UTI. Não, ele tá agora, ele é minha responsabilidade, eu vou estar orando por ele, a igreja vai estar orando, ele faz parte do nosso corpo. A menos que a pessoa se converteu e morreu. É diferente, né? Mas se está vivo, tem que estar sobre a responsabilidade, sobre a unção de um pastor, gente. Isso é bíblico. Não vamos anular a Bíblia porque a gente não quer ir para a igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Então a gente precisa, a Bíblia, Paulo, ele continua falando aqui no verso 9, né? Vamos continuar aqui. Ele diz assim: existe uma maldição para todos os que deturpam o verdadeiro e simples evangelho. Né? Em Gálatas 6,16, mais lá na frente, depois a gente vai ver que está escrito assim: e todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então existe bênção para aqueles que estão andando segundo a palavra de Deus, mas para aqueles que deturpam a verdade, deturpam o sentido do evangelho, há uma maldição. Ele fala: seja anátema, seja amaldiçoado. As bênçãos de Deus estão com aqueles que não deturpam a palavra de Deus. Gente, falar a verdade do evangelho vai doer em muita gente. Mas Paulo aqui no verso 10, ele diz que devemos agradar a Deus e não aos homens. Então fale a verdade, mesmo que doa, porque é isso, a verdade de Deus vai doer, vai sangrar, mas vai curar, porque é a verdade que cura e que restaura. Então, gente, não se deixe ir por falsos evangelhos, né? Hoje em dia nós temos a internet, todo mundo aí, congregando pela internet. Isso está errado. A internet é uma ferramenta que Deus nos deu para alcançar aqueles que estão acamados, aqueles que por algum motivo não podem estar em contato com outras pessoas por causa de uma doença contagiosa. Mas fora disso, gente, tá cego? Tem como andar? Vai para a igreja. É mudo? Vai para a igreja. Tá na cadeira de roda? Vai para a igreja. Se tem como se locomover, como se levantar, vai para a igreja. Amém? Então nós temos que estar ali unidos, aliançados ao corpo, de que tem bênçãos que a Bíblia fala que só é liberada no corpo, na congregação. Deus levantou pastores, anjos da igreja, presbíteros, Deus levantou diáconos, todos os dons, Deus foi distribuindo ali na igreja, dons de governo, dons do Espírito, para que possamos nos alinhar, gente. Como vamos conhecer, né, a verdade de Deus só em casa? Não. Deus deu o dom da revelação tá lá na igreja, no corpo, tá completo lá. Você precisa de ajuda na sua família, para os seus filhos, para o seu marido. Você precisa saber como se relacionar dentro da palavra de Deus, sabe? Não é procurar os coaches aí de internet que vai te ensinar, não, é a palavra, são aqueles que Deus levantou. Então nós temos que honrar. A Bíblia diz que não há bênção sem a honra. Precisamos honrar aqueles que Deus tem levantado para cuidar das nossas vidas. Gente, essa palavra é muito importante. Então aqui está em Gálatas, aqui capítulo 1, falando da deturpação, né, de costumes errados judeus, né, que estavam entrando. Não, vocês têm que se circuncidar, botando fardo, botando carga em cima do povo de Deus. Não recebam outro evangelho que não esteja na palavra de Deus. Conheçam a palavra de Deus. Honre o corpo do Senhor, honre Jesus, porque o Senhor ama a sua igreja, amém? O reino de Deus, ele começa onde? Na igreja. Ali é a réplica, né? Deus, ele vai curando, mas é aquilo ali, Deus vai mostrando como vai ser, né? Se as pessoas não querem comunhão com o corpo, como é que vai querer ir pro céu, gente? Misericórdia. Ah, não, porque eu não quero ir pra igreja, mas vai querer ir pro céu? Você acha que as portas do céu vai estar abertas para essa pessoa? Então vamos pensar e vamos reavaliar e vamos pregar o verdadeiro evangelho, porque as pessoas tiraram o verdadeiro evangelho, sabe por quê? Porque dói. Hoje em dia, né, a gente não pode falar nada que doa nas pessoas. Ai, dói muito. Então vamos pintar o evangelho de rosa, porque de azul tá doendo muito. Então, gente, misericórdia.
o sangue de Jesus tenha poder e que possamos verdadeiramente viver a verdade da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Venha nos encher hoje com teu Espírito, venha nos ungir, Senhor, venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para o verdadeiro e puro e simples Evangelho, Senhor, e que possamos aprender a ter comunhão uns com os outros, que possamos amar a tua igreja, que é o teu corpo, e que possamos também ser igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, encha-nos com teu Espírito, Pai, e nós te agradecemos por esse dia, pela nossa vida, pela tua igreja, pelo teu poder, Senhor, em nós. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos ouvindo e aprendendo a tua palavra, enquanto muitos, Senhor, estão sendo perseguidos, estão, nos países perseguidos, Senhor, lutando para congregar, Senhor. Aqui nós somos livres e tantos rejeitando isso, Pai, essa bênção. Senhor, tem misericórdia, Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dê força para aquele que está em casa desanimado, dê ânimo, dê força e que possamos resistir ao diabo, para que possamos ter uma vida abençoada com a tua presença. Graças te dou e te louvo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.